Desde o dia 17 de março, quando veio à tona o escândalo do vazamento de dados do Facebook para a Cambridge Analytica, a gente não teve um dia sem notícia. Mas mesmo assim, ficou fora dos holofotes por aqui um aspecto importante dessa história. O envolvimento de pesquisadores no esquema, pesquisadores da Universidade de Cambridge. Esse é o tema dessa edição de Mídia e Ciência, na qual eu, Mariana Pezzo, falo sobre o papel do modelo comportamental que esses pesquisadores desenvolveram no poder que os dados vazados do Facebook acabaram ganhando. A discussão sobre o escândalo de vazamento de dados do Facebook é feita em grande medida em termos de apuração das responsabilidades. Nesse contexto, foi um texto publicado na Folha no dia 22 de março, traduzido do The New York Times, que chamou a minha atenção para uma reflexão fundamental em relação a essa polêmica. A responsabilidade social do cientista e as suas obrigações em relação aos usos possíveis do conhecimento que é produzido. Para começar, eu preciso confessar que as conversas sobre como o meu celular está ouvindo o que eu estou falando ou como o Google sabe onde eu estou, nunca me deixaram muito preocupada. Eu não via grande interesse nos segredos que eu tenho para contar e também acreditava ainda viver boa parte da minha vida desconectada, o que cada vez mais é uma ilusão. Mas se as coisas que eu falo e o que eu curto no Facebook podem ajudar a manipular as próximas eleições, por exemplo, então eu me sinto na obrigação de prestar mais atenção. E foi isso que eu descobri a partir do texto da Folha, que um estudo inicialmente realizado na Universidade de Cambridge por David Stilwell e Michael Kosinski, esse último autor do polêmico algoritmo capaz de identificar a orientação sexual a partir de retratos, foi esse estudo que resultou em uma ferramenta poderosa que associa as pegadas digitais de uma pessoa à sua personalidade. A partir das suas reações no Facebook, há coisas aparentemente tão díspares como a música de Tom Waits e a da Bjork, os hobbies de escrever, correr ou cozinhar, um quadro do Salvador Dalí ou o último lançamento da Adidas. É a partir dessas reações que essa tecnologia comportamental identifica um perfil e, desse jeito, uma tendência. A partir disso, a tecnologia permite que conteúdos específicos sejam direcionados para você. Conteúdos que buscam concretizar essa tendência na hora de uma compra ou do voto. E foi justamente essa ferramenta, ou no mínimo o conceito por trás dela, que foi apropriada e usada pela Cambridge Analytica, o que amplia muito o significado do vazamento dos dados, que por si só já é bem grave. Há níveis diferentes para a gente questionar o envolvimento da comunidade acadêmica. O primeiro diz respeito à possibilidade de uso indevido de recursos destinados à pesquisa e também à responsabilidade institucional da Universidade de Cambridge, que, como afirma o The Guardian, podia ter percebido os riscos antes. Mas a gente precisa refletir cada vez mais também sobre os limites da chamada ciência de dados e da sua associação com pesquisas comportamentais associadas à propaganda. Nos últimos anos, essa reflexão foi feita para a genética e para a biotecnologia, por exemplo. E agora precisa ser estendida a esses novos domínios. Como alerta um ótimo ensaio que foi publicado no The New York Review of Books. Não é que qualquer estudo precise ser abandonado a priori por causa dos maus usos que podem ser feitos. Mas esse caso do Facebook é mais um exemplo que ajuda a gente a não esquecer que a ciência não está isolada das outras atividades humanas. Além disso, lembra da importância de cada pesquisador e da comunidade científica como um todo refletirem sempre sobre os possíveis impactos sociais da ciência e da tecnologia, desde os primeiros passos da pesquisa mais básica. Michael Kosinski, que é pioneiro no uso em estudos científicos de dados que são colhidos das redes sociais, costuma dizer que faz essa reflexão.
Ele afirma que o seu objetivo é alertar sobre o que é possível fazer ou já está sendo feito, para que a gente possa pensar em como se prevenir. Mas a estratégia pode estar tendo o efeito oposto, fazendo com que fique cada vez mais difícil consertar o futuro, como coloca o crítico Andrew King no seu último livro. Boas leituras, bom feriado e até a semana que vem.